O que é hipnose? Hipnose nada mais é do que um estado de atenção focada, atenção concentrada. Como quando você está vendo um bom filme ou lendo um bom livro. Por exemplo, quando vocês vão no cinema, é tudo mentira. Foi tudo dramatizado, foi tudo gravado com atores e atrizes, mas mesmo assim vocês se emocionam, vocês choram, mesmo sabendo que aquele personagem não existe, mas que no filme morreu. Isso é parecido com o estado hipnótico, esse estado de atenção focada, de atenção concentrada. Infelizmente, boa parte das pessoas que ensinam hipnose no Brasil são pessoas leigas ou pessoas que aprenderam hipnose de palco com hipnotistas de entretenimento e ficam dando cursos livres por aí. E muitas vezes mitos são propagados por desinformação mesmo. Então, muitas pessoas que começam nesse universo da hipnose começam a acreditar em teorias que não fazem o menor sentido. Por exemplo, que a hipnose é uma forma de você reprogramar uma mente subconsciente, que você se colocando nesse estado hipnótico, você consegue reprogramar o seu cérebro ou a sua mente de alguma forma e que por causa disso você consegue resultados incríveis. Realmente, a hipnose pode ser utilizada para diversas aplicações, como gerenciamento de dor, de ansiedade, fazendo com que você possa dormir melhor, fazendo com que você aprimore a sua prática esportiva, fazendo com que você consiga mais foco e concentração, mas infelizmente ainda existem muitos equívocos relacionados a essa incrível ferramenta, ou por desconhecimento, ou porque pessoas querem realmente vender hipnose de uma forma miraculosa, como se fosse uma bala de prata que serve para qualquer tipo de coisa. Eu recomendo que vocês acessem aqui no site a página A Ciência da Hipnose, porque lá vocês vão ter todas as evidências científicas relacionadas a diversas aplicações da hipnose. Eu também gravei esse vídeo porque eu sei que muitas pessoas têm concepções equivocadas relacionadas à hipnose, como por exemplo, e se eu ficar preso nesse transe hipnótico, será que eu posso ficar preso nisso e não conseguir voltar? Ou será que a pessoa que está me hipnotizando vai fazer com que eu revele os meus segredos? Ou que eu faça alguma coisa que eu não queira? Não, isso não é possível, isso não vai acontecer. Inclusive, tem depoimentos de diversos amigos meus que foram hipnotizados por mim e que mudaram seu conceito em relação à hipnose depois de ter participado desse processo. Espero que vocês gostem e sejam muito bem-vindos a esse universo incrível da hipnose. Hipnose eu me lembro logo do desenho do Félix, o gato, que volta e meia rolava uma hipnose com um relógio, né? Eu acho que essa é a visão básica que a gente tem da hipnose. E aí entrar num transe. Mas acho que na realidade a hipnose ela tem mais a ver com um estado inerente a nós, assim, sabe? Que já existe e que através de alguns métodos acredito que você possa induzir uma pessoa a entrar nesse estado ou até mesmo se induzir a entrar nesse estado. Eu nunca tinha tido experiência com isso, assim, não conhecia nada de hipnose, só por TV mesmo, coisa que a gente via desde criança, de Fantástico, de Mr. M, né? Essas pessoas que iam na TV fazer e falar sobre isso, mas eu nunca tinha conhecido ninguém que fizesse, nem nada. E isso fala muito pouco, né? E como, você lembra como foi seu estado depois de ter sido hipnotizado? Que as pessoas pensam, eu vou, sei lá, vou me sentir dominada, ou vou dormir, não vou entender o que a pessoa tá falando, mas não, você ficou consciente o tempo inteiro. Não, a gente tava no meio de uma festa de aniversário, na tua casa ainda, Foi normal, tipo, colei e assim, eu não fiquei hipnotizada enquanto a minha mão não descolava. Eu tava ali, eu só não descolava minha mão, assim, eu tava consciente, não tava inconsciente. E depois, assim, a hora que você falou, a hora que eu estralo o dedo, você vai soltar, eu soltei e vida que segue, não teve nada. E passou por um campo muito mais palpável, né? Porque aconteceu comigo. Eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre vi em programas de televisão, filmes, tipo, as pessoas fazendo coisas que estão muito longe de vontade própria, tipo, comer uma cebola como se fosse uma maçã e coisas. Eu sempre tive muita curiosidade. Eu acho muito legal mesmo, assim. Eu acho que é uma maneira bacana, igual resolver minha fobia de sapo, resolver coisas que são conexões cerebrais mesmo e a hipnose consegue ajudar. A hipnose sempre aparece pra gente nos filmes e nas séries, né? De um jeito meio... parece uma forma de charlatanismo, né? Então eu tinha um pé atrás, assim. Eu era meio cético em relação a isso. E depois que eu tive meu primeiro contato pessoal com a hipnose, assim, real,
não assistindo um vídeo, né, mas eu mesmo, foi realmente assim, fiquei estarrecido, porque ter noção de que o nosso subconsciente tem uma força tamanha em relação a todo o nosso corpo, isso foi muito bacana, principalmente pela minha profissão, porque isso trabalha muito com as nuances do que o ator faz, de como a gente entra num personagem ou outro. O trabalho que eu faço na terapia é justamente para aumentar a minha capacidade cognitiva, minha capacidade de expressão, de articulação e as conexões neurais, me dando mais insights, assim, me deixando mais ativo. Isso faz toda a diferença para minha profissão, porque eu trabalho com a criatividade, então é importante que eu esteja o tempo todo com o cérebro ativo. E aí eu descobri a hipnoterapia, que é a hipnose como terapia. É uma outra linha da hipnose, né? E tem várias linhas, isso também achei muito interessante. Depois de quebrar um pouco os preconceitos e começar a entender um pouco mais sobre o assunto, agora eu quero ser hipnotizado todo dia. Tinha medo porque eu não sabia pra onde eu iria, assim, porque eu gostava de ver vídeos e tenho amigos que gostam e já vi pessoas sendo hipnotizadas e eu falava, gente, mas por onde essa pessoa foi? Como é que ela esqueceu essa palavra? Como é que ela não consegue fazer mais isso? Pra onde vai isso? Como isso se perde dentro dela? E eu tinha medo de não conseguir voltar. Eu tinha muito medo e eu não conseguia parar de pensar, assim. Então, acho que por isso que eu nunca conseguia entrar nesse estado. Achava que era quase uma bruxaria, assim. Eu falava, credo, de jeito nenhum, jamais. E a primeira vez que eu submeti a isso não deu certo, porque eu não parava de pensar. E depois que eu consegui, que você conseguiu, foi muito doido, assim, porque eu achei muito interessante, muito, como a nossa mente funciona e como você está presente o tempo inteiro. Eu tinha medo de apagar alguma coisa, de não lembrar. E você está presente o tempo inteiro, né? E isso eu achei muito curioso e depois fiquei muito impressionada com isso, com a força da nossa mente, né? Do subconsciente, como a gente explora pouco esse lado nosso. É sempre, eu não sei, pra mim eu ficava bem apavorada. Mas depois eu comecei a achar bem interessante, assim, muito. E tenho vontade de explorar mais isso. Depois de ter sido hipnotizada pela primeira vez, hoje eu seria capaz de fazer um tratamento com hipnose. Porque eu já me sinto mais segura em relação a isso e acho que, na verdade, pode facilitar muito o processo, assim, sabe? Eu sou muito ligada, minha cabeça tá sempre a mil e poucas foram as vezes que eu consegui me desconectar. E a hipnose faz com que você foque apenas naquilo, né? Então, eu acho que hoje eu super aceitaria fazer um tratamento.